Esse aqui é meu pai, Pedro Pereira Jorge, né? Meu velho. E essa é minha mãe, Alzerina Pereira Jorge. E nós vivemos os três aqui nessa casa. A graça de Deus. A Bíblia, ela é questão de hermenêutica, né? Então, cada pessoa ou denominação ou procedimento de ensino entende de uma forma e pratica também, às vezes, de alguma forma diferente. Mas eu achei muito bom o confronto porque você, no dia a dia, você lê. A gente, às vezes, mais lê, mas às vezes a gente não se aprofunda. Então, eu achei bom, porque trouxe entendimento melhor, até mesmo escatológico, né? Bem diferente, bem tranquilo. Às vezes a gente bate um pouco de frente, né? Que você discorda de algumas coisas que você aprendeu desde que você se converteu. Mas o importante é que o segmento é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo, né? Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos nessa temporada mais uma vez estudando a temática do livro de Daniel. E nós convidamos 8 amigos para estar conosco aqui numa paradisíaca ilha em Angra dos Reis, para juntos aprendermos mais desse livro. E se você tem o desejo de compartilhar desses estudos, você pode solicitar essa revista, o nosso guia de estudo Bíblia Fácil Daniel. É um presente da Novo Tempo para você. E você pode solicitar essa revista por telefone. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121. Ou, se você preferir, pode acessar nossa página na internet. O nosso endereço é novotempo.com/bibliafácil. Ali você vai ver a capa da revista, você clica, preenche um formulário online, o seu pedido vai chegar na Novo Tempo e num prazo de 15 a 20 dias a revista vai estar na sua casa. Se você responder ao questionário no final dessa revista e enviar para Novo Tempo, você poderá também receber um certificado de conclusão desse curso, além de ganhar um CD da gravadora Novo Tempo. Esse CD será oferecido para todos aqueles que acertarem pelo menos 70% das questões. E vocês, tudo pronto aqui para mais uma semana de estudo da Palavra de Deus? A cada semana temos conhecido um pouquinho mais de vocês. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da Elizabeth. Elizabeth, você é carioca, certo? Sim. Fale um pouquinho para nós sobre sua família. Bom dia, pastor. Eu tenho 2 filhos, como eu já disse no início, e também tenho 4 netas. A mais velha, Fernanda, com 10 anos, Giovana, a segunda, com 4 anos, e a Lara, com 2 anos, e a Alicia, com 8 meses. Lá só tem netas, né? Só Nenhum tenho neto, né? netas, pastor. Tá certo. Só tenho netas, graças a Deus. São uma bênção, são umas princesas. Mas que bom. Você é cristã, você é católica, religiosa, qual é? Você tem uma profissão de fé? Sim, eu sou cristã, evangélica há 20 anos. Ok. Sim. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, viu? Obrigada, pastor. É bom receber você. Obrigada. E que esses dias que passarmos juntos aqui possa nos ajudar a todos, né? A compreendermos mais a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, obrigada. Hoje chegamos a um capítulo muito especial do livro de Daniel, ao capítulo 5. E o tema que nós vamos estudar nesse capítulo fala a respeito da queda do Império Babilônico. Então, o tema que nós vamos estudar é o cumprimento daquela profecia da passagem do império da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. Hoje vamos estudar a respeito da queda de Babilônia. Esse é um tema muito interessante e nós vamos ver como que a profecia cumpriu-se ao pé da letra, como que aquilo que Deus havia profetizado de fato aconteceu. Agora, antes de começarmos o estudo, nós vamos orar mais uma vez. Você que nos acompanha em casa, se puder também, feche seus olhos, participe desta oração. Pai querido, estamos felizes por estarmos reunidos nesta hora para estudarmos mais a respeito da Tua Palavra. Queira nos abençoar agora,
ao estudarmos esse importante capítulo, o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. E que a nossa mente se abra à compreensão das Tuas verdades e que o nosso coração também se abra à aceitação da Tua verdade, da Tua vontade para a nossa vida. Dá-nos um momento abençoado desse estudo e abençoe todos os nossos amigos telespectadores que estão participando nesta hora, acompanhando também o Bíblia Fácil pela TV Novo Tempo. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia, vamos então para Daniel, capítulo 5. Esse é um capítulo muito importante, porque ele vai falar para nós sobre uma transição na profecia. Agora, antes nós precisamos entender um detalhe interessante. A primeira visão profética que Daniel recebeu foi alusiva ao capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho e ele não sabia do que se tratava e Daniel veio ajudá-lo. Esse sonho aconteceu e nós podemos datar o capítulo 2 por volta do ano 603. Então lembre-se, Daniel foi levado para a Babilônia no ano 605. Aí começou o cativeiro babilônico. Nós lemos aí em Daniel 1:1 de que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor o seu povo. Lembra? Deus entregando o seu povo nas mãos dessa nação pagã, porque Deus tinha um objetivo com isso. Então isso aconteceu no ano 605. No terceiro ano do cativeiro lá, foi quando justamente aconteceu esse sonho de Nabucodonosor, quando Daniel interpreta o sonho da estátua de 4 metais. Isso foi o ano 603. Lembra que antes de Cristo a contagem era decrescente? No capítulo 3, nós estudamos a respeito da fornalha de fogo ardente, quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados dentro da fornalha por não se prostrarem diante daquela imagem toda de ouro que Nabucodonosor erigiu na planície de Dura, certo? Isso aconteceu mais ou menos uns 9 anos depois do sonho. Isso nos leva ao ano 594. No ano 568, acontece o episódio do capítulo 4, quando Nabucodonosor pasta como um animal por 7 anos. Lembra que Deus disse que ele pastaria como um animal, naquele sonho que ele teve de uma grande árvore, onde os animais se aninhavam ali, e depois a árvore foi cortada e passaria sobre ele 7 tempos, 7 anos. Durante 7 anos ele viveu como um animal, mas depois ele voltou ao trono. Esse episódio teve acontecimento por volta do ano 568. Aí este Nabucodonosor morre. Então, a última declaração que ele faz na Bíblia é louvando ao Deus do céu, final do capítulo 4. Então a gente entende que esse homem, ele está salvo, graças à influência de Daniel e seus amigos. Agora, quando ele morre, senta-se no trono um filho, depois um genro e finalmente chega no trono o neto. Quando o neto chega no trono, nós estamos no ano 539, que é o capítulo 5, que agora vamos estudar. Então, o neto de Nabucodonosor está no trono. E nós já explicamos um pouquinho para vocês o que havia acontecido nesse momento. Veja, o povo de Deus passou por 3 cativeiros. O cativeiro do Egito, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. O cativeiro do Egito, vocês se lembram, né? 400 anos e Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. No ano 722 a.C., ocorreu o cativeiro assírio. Esse cativeiro destruiu 10 das 12 tribos de Israel. Isso foi o Império Assírio quem destruiu 10 tribos de Israel. Ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Estas foram para o cativeiro babilônico. Só que Deus, como nós lemos aqui em Amós 3:7, nunca faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos servos, os profetas. Então o cativeiro babilônico, ele estava predito na profecia. Agora olha as predições que os profetas fizeram sobre esse cativeiro. O profeta Jeremias, no capítulo 25, verso 11, disse assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia
Quantos anos? 70 anos. Então, o cativeiro de Babilônia deveria durar 70 anos. Jeremias foi quem profetizou isso, antes que Nabucodonosor chegasse, antes da invasão. No versículo 12, ele diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então Deus disse: Babilônia vai escravizar vocês por 70 anos, mas quando se cumprirem os 70 anos, eu vou castigar a iniquidade do rei da Babilônia. Então Deus fez uma promessa através de Jeremias. E Deus prometeu libertar seu povo. Mas quem seria o libertador? É o profeta Isaías quem vai dizer. Olha o que diz Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O profeta Isaías escreveu essa profecia 150 anos antes que Ciro nascesse. E o profeta está dizendo aqui, Deus vai levantar um homem, ele vai se chamar Ciro, e é esse homem quem Deus vai usar para libertar o povo dele da Babilônia. Não é extraordinário isso? Dá o nome do libertador 150 anos antes que ele nascesse. Então Isaías disse claramente que isso aconteceria. Mas o profeta foi além. Nos capítulos 44, 27 e 28, a profecia diz assim: que digo a profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será afundado. Este verso está dizendo a estratégia militar usada por Ciro para derrotar Babilônia. Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Ciro derrotaria a Babilônia. Como? Secando os rios. Isto tudo foi dito 1,5 século antes que Ciro nascesse. Agora o que diz a história? Nabucodonosor chegou ao trono de Babilônia após a morte de seu pai, Nebopalassar. E no ano 605, ele invade Jerusalém pela primeira vez. Leva cativo os príncipes judeus, e entre estes estava Daniel e seus 3 amigos. Ele voltou uma segunda vez em 597 para conter uma rebelião. Foi uma segunda vez que ele invade Jerusalém. E ele volta uma terceira vez em 586, agora para destruir completamente a cidade e o templo. Porque esse povo judeu queria se unir ao Egito contra ele. Então ele vem para acabar com o problema. E aí ele leva escravo o rei, mata os filhos na presença dele, cega o rei e depois vai destruir a cidade e o santuário. Aqui o santuário é destruído, o templo que Salomão havia construído. Assim, Nabucodonosor tornou-se o senhor de toda a terra. Se o profeta disse que o cativeiro duraria 70 anos, e se Daniel foi levado cativo por volta do ano 606, 605, isso nos levaria ao ano 536, 535, como data final para o cativeiro babilônico, que deveria durar 70 anos. Agora perceba, Babilônia vai cair quando? No ano 539, cerca de 3 anos antes de completar os 70 anos. Então, para libertar o povo de Deus da Babilônia, Deus tem que provocar a sua queda. E o capítulo 5 é a história de como isso aconteceu. Deu para a gente se situar na profecia? Em que momento a gente está? Agora olha para o capítulo 5 de Daniel. Nós já falamos para vocês a respeito dessa festa, né? Que Belsassar ofereceu. Diz aí que o rei Belsassar, verso 1, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Este aqui é o neto de Nabucodonosor.
e ele estava festejando com 1000 convidados. Olha o que diz o verso 2: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Não bastasse estar embriagado pelo vinho, dando louvores aos deuses babilônicos, esse neto de Nabucodonosor pede que venham lá do templo de Marduk as taças de ouro e prata que Nabucodonosor havia roubado do templo judeu nas invasões que ele havia feito. Aqueles mesmos utensílios sagrados que eram usados nos serviços do santuário do povo de Deus, agora é usado para beber bebida alcoólica, para beber vinho. Isso foi uma afronta ao Deus do céu. E enquanto eles estavam nessa orgia, nessa bebedice, e adorando os seus deuses, porque diz claramente o verso 4, que eles estavam adorando os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra, ou seja, eles estavam adorando os deuses dos mesmos metais da estátua, ou seja, era um desafio ao sonho. O sonho não vai acontecer, nunca nós sairemos da cabeça de ouro, Babilônia não vai cair nunca. Olha as muralhas que nós construímos, elas são inexpugnáveis, ninguém pode vencer a nossa cidade. E veja, nesse momento da celebração, o exército medo-persa já estava acampado aí perto de Babilônia. Os babilônicos sabiam que o exército medo-persa aí estava, mas eles pensaram assim: como que eles vão ser uma ameaça para nós? Eles não podem transpor nossas muralhas, nós não precisamos nem ir lá fora, porque o rio Eufrates passava dentro de Babilônia. Eles podiam plantar às margens desse rio e colher. Alguns historiadores dizem que Babilônia podia resistir a um cerco de 20 anos. Agora, que exército vai ficar 20 anos lá fora, esperando acabar o alimento desse povo? Você entende o momento que estamos vivendo? Então o rei, ao invés de se preparar para a guerra, ele foi a festejar, sem medo nenhum de que nada acontecesse. E o que acontece então na história? No mesmo instante em que ele está celebrando, diz o verso 5 e 6, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus ombros se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, o rei estava assustado, sabia que aquilo tratava-se de um presságio, um desastre aconteceria em breve. E ele correu e mandou chamar os sábios da Babilônia para que eles interpretassem o que estava escrito na parede. Os sábios vieram e diz a Bíblia, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Como eu já disse para vocês, de fato esses sábios não sabiam nada, porque não há ser humano sobre a terra que possa prever o futuro, dizer o que vai acontecer amanhã. Essa história de gente que sabe o futuro, que fica lendo o futuro para alguém, o horóscopo que aparece em jornais, isso tudo são mentiras. Não há possibilidade de um ser humano saber o dia de amanhã. Só Deus pode revelar o futuro, porque Ele conhece o futuro como o presente. Então a mãe do rei, a rainha mãe é chamada aqui no texto, é a mãe do rei. Ela disse assim para o filho dela: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos feiticeiros e dos caldeus. Então ela aconselhou que Daniel fosse buscado. E quando Daniel foi buscado, Daniel veio à presença do rei. E quando Daniel chegou,
ele primeiro repreende ao rei e diz assim para ele: você não aprendeu nada com a história. Você sabe do sonho da estátua que teu pai teve. No caso é teu avô, né? A Bíblia chama aí de pai, mas a palavra aí é ancestral. Então você sabe que Nabucodonosor teve um sonho com a estátua. E você sabe que os metais representam impérios. Então você deveria saber que Babilônia iria cair em qualquer momento. E você não temeu a Deus do céu por causa disso. Você sabe que o teu avô lançou os meus colegas na fornalha de fogo ardente. Você sabe como Deus os libertou, mas isso nem tocou o seu coração. Você sabe que o teu avô pastou 7 anos como um animal. Deus disse que isso aconteceria e aconteceu, mas nem isso tocou o seu coração. Sabe o que está escrito aí na parede? Deus não tem mais paciência com você. Transbordou o cálice da paciência divina. E é isto que está escrito aí. Mene, mene, tekel e parsim. E sabe o que significa mene, mene, tekel e parsim? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e os persas. Então, naquela noite, que era a noite 13 de outubro de 539, enquanto Daniel, com quase 90 anos, está interpretando o que estava escrito na parede para o rei, Ciro havia feito o quê? O que Ciro fez? Diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono. Quem é esse Dario aqui? É o tio de Ciro, Dario o Medo. E Ciro era persa. Ciro se aliou ao seu tio e eles fundiram os impérios medos e os persas. Ciro, segundo nós já vimos aqui, desviou o curso do rio Eufrates, que passava dentro da cidade de Babilônia. Ele desviou e as águas baixaram. E Heródoto vai dizer de que os soldados entraram marchando com a água batendo na altura das coxas. O cilindro de Ciro, que está hoje no Museu Britânico, lá em Londres, diz que vitorioso, Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. E por que ele entrou em paz na cidade? Porque ele entrou pelo leito do rio e as portas que davam acesso à cidade estavam todas escancaradas. E foi assim que Ciro venceu a grande Babilônia. Gerson. Pastor, o que te faz falar 13 de outubro? É um dado histórico? É um dado histórico. Hoje você pegando pelo cilindro de Ciro e pela cronologia dos reis babilônicos e medo-persas, você sabe exatamente o dia em que Ciro invadiu Babilônia. E isso foi o dia 13 de outubro. Sim, Rose? Pastor, o senhor falou aí sobre o cálice que transbordou por conta do coração duro do rei, e aí Deus não tinha mais paciência. E há uma passagem na Bíblia que fala sobre o cálice transbordar, que diz respeito o resultado e a resposta de oração, que quando o cálice transborda, então aí o Senhor ouve a tua oração. Eu fiz um viés aí com relação ao que você falou, pastor, porque tanto o cálice transborda pela falta de conhecimento ou de desobediência do homem, e Deus assim castiga e faz com que o homem tenha mais, vamos supor, o homem tenha vivido essa tragédia toda que da Nabucodonosor e toda a sua família, mas também a Bíblia fala sobre o cálice que transborda, que é a oração atendida do Senhor. Sim, lembra essa expressão usada por Davi no Salmo 23? Quando Davi diz assim: o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Então, o cálice pode transbordar no sentido da alegria, porque Deus está presente com ele, mas o cálice também transborda porque Deus não tem mais a paciência com as nações. Então, ele pode ter as duas aplicações, sim. Pode ter. Assim como, às vezes, Cristo é o cordeiro e também é o leão. Ele não é o leão da tribo de Judá, Sim. mas o leão também é um tipo aplicado por Pedro a Satanás. O diabo está como um leão ao redor de vós, procurando alguém para tragar. Então, o mesmo simbolismo, em algum contexto, pode ter dois significados. Ok, obrigada, pastor. O que representa tudo isso para nós? Qual a relevância da queda de Babilônia e desses acontecimentos para os cristãos modernos? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos entender qual a relação da queda de Babilônia no passado com os cristãos dos dias atuais. Já já voltamos. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje. Se você quer acompanhar a temática de Daniel aqui do Bíblia Fácil, nós temos um presente para você. Essa revista Bíblia Fácil Daniel. Você pode solicitar essa revista pelo nosso telefone, que é 0 operadora 12 21 27 3121, ou você acessa a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Essa revista chega inteiramente na sua casa através dos correios. Há um questionário no final da mesma que você pode responder e devolver para Novo Tempo. Se você acertar mais de 70% das questões, você poderá ganhar um CD da gravadora Novo Tempo. Por isso, se você ainda não tem, peça agora mesmo a sua revista. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito da queda de Babilônia, no dia 3 de outubro de 539, quando Ciro invadiu a cidade de Babilônia, entrando pelo rio Eufrates. Veja que tudo isso é um simbolismo ou uma ilustração de uma realidade maior que aconteceria. E nós agora devemos nos perguntar o seguinte: qual é a relação dessa história do capítulo 5 de Daniel com os eventos dos nossos dias? E eu queria estudar com vocês agora um paralelo entre Daniel 5 e Apocalipse 18. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 18, e leia comigo aqui alguns versos. Apocalipse, capítulo 18, olha o que diz o versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Veja que interessante o texto está nos dizendo. Apocalipse está dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. João está escrevendo o Apocalipse no final do primeiro século. Ou seja, se a cidade de Babilônia havia caído no 6º século antes de Cristo, de que cidade João está falando aqui? Não pode ser a cidade literal de Babilônia. De fato, o que João está falando é a respeito de uma Babilônia mística ou espiritual. Então, João, no Apocalipse, está dizendo que existe hoje uma Babilônia. Mas o que é Babilônia hoje? A cidade de Babilônia foi construída no local que outrora havia a Torre de Babel. E é por causa da expressão Babel que veio a palavra Babilônia. Então, a Torre de Babel é um marco na história, lá no livro de Gênesis, quando Deus confundiu as línguas. E ali nós temos o nascimento de vários dialetos, vários idiomas. O que é Babilônia no Apocalipse? Símbolo de confusão religiosa. Assim como foi confusão lá em Babel, aqui também há uma confusão religiosa. Mas qual é a confusão religiosa que há em nossos dias? Segundo a enciclopédia publicada em Oxford, há alguns anos atrás, nós temos no mundo hoje cerca de 34 mil religiões cristãs.
34 mil. Quando qualquer pessoa deseja ser um cristão, seguir uma religião, para onde ele vai? Você que nos assiste em casa, se existem tantas opções de igreja e de religiões, como eu posso saber aonde está a verdade? É justamente isso que hoje está acontecendo. A Babilônia moderna tem a ver com a confusão religiosa que existe hoje, onde cada pessoa prega o que quer. E por que nós temos tantas religiões hoje? É porque nós estamos nos afastando justamente da Bíblia. Por se afastar da Bíblia, cada um passou a pensar como quer. Cada um passa a crer naquilo que acha ser certo. E nós deixamos a palavra de Deus de lado. Então, hoje, esse grande movimento de igrejas, eles estão se polarizando. E eu queria falar para vocês sobre pelo menos 4 segmentos que as igrejas estão se polarizando. O primeiro segmento, o primeiro bloco de igrejas tem a ver com as igrejas que só têm uma preocupação máxima com a glossolalia, ou dom de línguas. O que importa para elas é falar línguas. Um segundo bloco de igrejas só se preocupa com o exorcismo. Todo dia, todo culto tem exorcismo. Um terceiro polo de igrejas está falando apenas da cura divina. O que interessa é ser curado. E um quarto polo de igrejas fala apenas da teologia da prosperidade. Ou seja, você tem que dar tudo para Deus para que você prospere financeiramente. É a chamada teologia da prosperidade. Agora, onde está a Babilônia nisso tudo? É justamente essa confusão que se armou. Vamos analisar brevemente esses 4 polos. O primeiro deles, igrejas que só pensam em dom de línguas. A Bíblia fala sobre o dom de língua? Sim ou não? Sim. Esse é um dom espiritual que foi dado à igreja, diz Paulo. A primeira ocorrência do dom de línguas é em Atos capítulo 2. Agora, o que acontece em muitos movimentos religiosos hoje, que é chamado dom de línguas, de fato não é dom de línguas coisa nenhuma. E por que não é? Eu vou dar para vocês apenas 3 motivos. Quando você vai para Atos capítulo 2, quando tem a primeira ocorrência do dom de línguas, ali em Jerusalém, no dia de Pentecoste, estavam reunidas 16 nações de várias partes do mundo. Deus, para usar os discípulos, para pregar o Evangelho para essas 16 nações, eles teriam que falar a língua destas nações. E os discípulos falavam apenas o grego e o aramaico. E diz a Bíblia em Atos 2 que estavam ali em Jerusalém partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Mesopotâmia, Ásia, Frígia, Panfilha, 16 nações. Então foi necessário que Deus desse o dom de línguas para os discípulos, para que eles pregassem naquelas línguas. Isso é dom de línguas. Agora, um adjetivo usado em Atos 2. Essas pessoas que estavam em Jerusalém, quando ouviram os discípulos pregarem, disseram assim: não são estes varões galileus os que aí estão pregando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Ou seja, os discípulos pregaram numa língua que eles não conheciam e cada um entendeu na sua própria língua, mas língua materna. Então, primeiro ponto, o dom de línguas autêntico da Bíblia só vai ser dado quando houver necessidade. E aqui você tem 16 nações que não falam grego e o aramaico. Segundo, o dom de línguas é a capacidade que uma pessoa tem de falar numa língua que existe. Porque eles disseram assim: nossa própria língua materna. É uma língua que existe e não uma língua ininteligível. Antônio. Eu já fui numa igreja que o pastor falava em línguas e eu não entendia nada. Eu perguntei à pessoa do lado e disse: porque você não foi batizado no Espírito Santo, você não está entendendo nada. É isso mesmo? Não é isso.
Se alguém disse para você que depois de ser batizado passaria a entender, não é isso que acontece. Porque eu já entrevistei várias pessoas que falam línguas e eu pergunto se elas estão entendendo o que está sendo dito. E a resposta sempre é a mesma, que elas não estão entendendo. Ou seja, ninguém entende o que está sendo falado. O batismo, segundo a doutrina da subsequência do movimento pentecostal, ele te capacita a falar língua estranha, segundo o movimento ensina. Então, quem foi batizado pelo Espírito Santo, na teologia deles, passa a falar em línguas. Então, o falar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Mas isso também não é bíblico, porque Jesus foi batizado com o Espírito Santo e nunca falou línguas. Você tem pessoas que eram cheias do Espírito Santo e não falavam línguas. Então, o Espírito Santo batiza-nos em vários momentos, mas nós não temos que falar línguas por isso. Mas o dom de línguas da Bíblia, ele acontece, eu poderia dar mais circunstâncias, mas eu só vou falar de 3. A primeira é a capacidade que Deus te dá de pregar numa língua que você não conhece. Segundo, a língua que você vai pregar, ela é materna, ela tem que ser uma língua inteligível. Terceiro, Paulo diz em 1 Coríntios 12 e depois 14, que é o Espírito Santo quem distribui os dons espirituais. Se é Ele quem dá o dom, como lhe apraz, diz Paulo, eu não posso pretender que todo mundo tenha o mesmo dom, a não ser o dom do amor, diz Paulo. Mas se é o Espírito Santo quem dá o dom, Ele vai dar dons diferentes para a igreja. E quando eu ensino que todos têm que falar línguas, eu estou assumindo o papel do Espírito Santo. É por isso, com base nesses motivos, que o que está acontecendo hoje em muitos movimentos pentecostais não é o verdadeiro dom de línguas, mas é uma verdadeira balbúrdia, uma confusão. Agora lembre-se, enquanto as pessoas estão nessas liturgias envolvidas no falar línguas estranhas, que ninguém entende nada, a palavra de Deus que deveria estar sendo estudada, o conhecimento cognitivo que deveria estar sendo assimilado, ele não acontece. E as pessoas estão ali nos cultos, falando essas línguas estranhas, e elas vão para casa e elas não aprenderam nada da palavra de Deus. Rose. Pastor, por que nos tempos de hoje não acontece também esse Pentecostes? Uma vez que muitos já sabem desse dom, né? Dessa possibilidade. Dessa possibilidade, né? Que ele vai acontecer, ele está profetizado. E nós, quando chegarmos no capítulo 12 de Daniel, vamos estudar a profecia de Joel, capítulo 2, a respeito de um batismo do Espírito Santo, que vai acontecer nos dias finais da história. Ele está profetizado e ele vai acontecer. Porque a palavra diz que é para a nossa edificação. Uhum. Porque sendo tão saudável e tão importante, palavra de vida, como palavra rema, isso não aconteça nos nossos dias, mas é que o Senhor já respondeu. E ele está prometido, um batismo muito maior do Espírito. Agora, o Espírito Santo precisa nos batizar diariamente. Nós temos que buscar a porção diária do Espírito. E nós somos batizados para quê? Batizados para que a nossa vida esteja em conformidade com a vontade de Deus. Andréia. Isso. Então, tem alguma outra passagem bíblica que fale do dom de línguas que na realidade tem que ser de uma forma que as pessoas entendam e não do jeito que acontece em muitas igrejas, né, de falar em línguas de uma maneira que ninguém entende? Há na Bíblia 3 listas dos dons espirituais. É Paulo quem mais trata do tema. E em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, nós temos essas 3 listas. Mas em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai discutir um pouco mais a respeito do dom de línguas. Por que ele entra nesse tema com mais detalhes? Porque na igreja de Corinto estava havendo um problema muito sério. As pessoas começaram a dar uma proeminência ao dom de línguas acima de qualquer outro dom.
Se você olhar aí o título do capítulo 14, é o dom de profecia é superior ao dom de línguas. É esse o tema que Paulo está discutindo na igreja de Corinto. E em 1 Coríntios capítulo 14, versos 18 e 19, Paulo diz assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Verso 19, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então Paulo usa uma palavrinha-chave aqui. O dom de línguas está sendo usado para instruir. Se a pessoa não entende o que eu estou falando, não pode haver instrução. E 1 Coríntios 12 diz que os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Então, todo dom espiritual, ele tem que edificar e ele tem que instruir a igreja. Agora eu pergunto, se todos nós aqui começarmos a falar ao mesmo tempo, numa língua que não é materna de nenhuma nação, porque não é português, não é francês, não é alemão, que instrução nós teremos? Que edificação nós receberemos, se não está havendo conhecimento? Então, reafirmo, o verdadeiro dom de línguas é a capacidade que Deus dá a você de falar numa língua com a qual você nunca teve contato para pregar o Evangelho numa situação de necessidade. Então Sim, aqui dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Não só ele tinha o dom, como ele também estudava. Talvez. Se eu puxar para os dias atuais, era dizer assim, eu, Paulo, falo português, falo alemão, falo italiano, falo francês. Eu falo em mais línguas que todos vocês aqui. Porque ele estudou ou porque simplesmente... Porque Deus deu o dom. Porque o dom é sobrenatural. Paulo recebeu o dom. Mesmo não estudando. Mesmo não estudando. Isso é dom espiritual. Então você tem que separar dom de talento. Tem pessoas que têm o talento para a língua. Então, o que é ter o talento para a língua? Eu estudo alguma coisa de inglês e com um mês sei falar inglês. Há pessoas assim. Elas têm disposição para o aprendizado. Elas têm o dom, não é o dom que a gente chama, a facilidade, né, com línguas. Ela aprende, mas ela estuda. Agora, o dom espiritual não. A pessoa nem estuda. É uma capacidade sobrenatural que Deus dá à pessoa. Márcia. Então, realmente, né, se numa igreja todo mundo começar a falar línguas estranhas, vira uma confusão que ninguém entende nada, né? Então, assim, aqui ele fala, né, a necessidade de ordem no culto. Eu sempre aprendi que línguas estranhas, o nome mesmo já diz, né, línguas estranhas. Mas é assim, é para a edificação da própria pessoa. É só eu e Deus. O que eu estou falando, só Deus entende. Alguns falam língua dos anjos, né? É para edificação própria. Eu sempre Qual é a aprendi língua assim. dos anjos? É línguas estranhas. É isso que eu estou falando. Assim, é como o próprio nome diz, línguas estranhas. Deus aqui fala, né, que haja um intérprete, né? Então, assim, o que a própria pessoa está falando em línguas estranhas é para edificar ela mesma. É para o entendimento dela, entre Como ela você e Deus. edifica se você não sabe o que você está falando? Então, mas Deus, muitas vezes, Deus dá interpretação para a própria pessoa que está falando. Então eu tenho que falar com Deus e quem é que vai interpretar o que eu estou falando? Então, mas é entre a pessoa e Deus. Sim, mas as pessoas que dizem falar línguas, elas dizem não entender o que elas estão falando. Isso. Como que é a edificação se você não entende? Então, é por isso que é línguas estranhas. Mas aonde está a língua estranha na Bíblia? Paulo está dizendo que ele falava outras línguas, não estranhas. Outras línguas quer dizer, ele falava alguma outra língua materna. Como eu mencionei aqui, se fosse nos dias atuais, seria o alemão, o francês, o português. A questão toda, quando você vai aqui para 1 Coríntios capítulo 14, como nós lemos aqui, Paulo está dizendo aqui, outras línguas. Não existe na Bíblia o termo estranha. Aonde está a língua estranha na Bíblia? Não existe isso. Existem outras línguas. A questão toda é que pessoas que estão tentando usar esse adjetivo estranhas para aplicar a uma língua que não é ininteligível. Alguns falam que estamos falando a língua dos anjos. E eu te perguntei, qual é a língua dos anjos? Porque quando os anjos vieram falar com Abraão, em que línguas eles falaram?
Na língua de Abraão. Os anjos falam a nossa língua. Toda vez que um anjo veio à terra, como o anjo Gabriel veio falar com Daniel, ele falou na língua de Daniel. Essa é a língua do anjo. Ele fala a nossa língua. Então, o adjetivo estranho usado por muitos não existe na Bíblia. Sim, pois não? Nesse caso, a gente pode falar que Satanás ele usa da astúcia dele para mexer com a cabeça das pessoas, ou até mesmo a gente vê igrejas, né, que tem pessoas que falam de futuro, falam da vida de outras pessoas que podem estar acontecendo. Até que ponto isso... Você tocou em 2 pontos interessantes. O primeiro deles é com relação a línguas. O que é que acontece então? Na minha visão, ali são 3 coisas que acontecem nesse falar em línguas. Primeiro, são pessoas sinceras que estão buscando por Deus. E na busca por Deus, elas aprenderam de que quando o Espírito Santo as batiza, elas têm que falar línguas. E porque elas querem receber o batismo do Espírito Santo, elas acabam falando, mas por um fenômeno psicológico, pela ansiedade com que ela está de receber o Espírito Santo. São filhos e filhas de Deus buscando a Deus em sinceridade. Esse é um ponto. Segundo ponto, são pessoas que estão mal intencionadas e querem usar desta fala para dizer que tem autoridade espiritual. Porque é um certo status falar línguas. E ele começa a usar isso para dar a ele um certo status espiritual, para que ele tenha domínio sobre outros ali. Agora, terceiro, eu acho que o diabo de fato usa alguns e confunde muitas mentes para que as pessoas comecem a falar essas coisas. Então, nós temos que analisar com muito cuidado isso. Paulo está dizendo que ele tem que instruir a igreja. Ele está dizendo que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, por causa dessa proeminência que foi dada na igreja. Então, nós temos que cuidar com esse aspecto. Você falou agora na questão da revelação. Você acha que Deus vai me dar uma revelação para que eu venha aqui e exponha perante a igreja o pecado oculto do Gerson? É assim que Deus trabalha? Deus vai dizer para mim que ele tem um pecado e eu vou trazer agora o pecado dele para que toda a igreja saiba? É assim que Deus trabalha? Deus não faz isso. Deus não humilha as pessoas. Deus trabalha no coração de cada um para que essa pessoa finalmente se arrependa. Então, essa história de trazer uma revelação da vida do irmão ou da irmã, Deus não trabalha assim. Antônio. É importante para mim esclarecer isso, porque fiquei um pouco confuso. Porque, afinal, a gente visita outras igrejas, já visitei, né? E já vi casos do pastor estar orando em línguas, ou falando em línguas estranhas, como foi colocado aqui, e outra pessoa traduzindo, como se fosse o qual pastor, ele falando lá, e o cara lá traduzindo. E aí, como é que fica essa situação? Para mim, só é uma coisa. A pessoa que está traduzindo está inventando um diálogo, uma vez que ela não consegue entender o que a pessoa está falando. Ela está inventando alguma coisa. Todas as pessoas, Antônio, que eu já entrevistei e que falam línguas, elas dizem a mesma coisa. Eu não entendo o que eu falo. Todas. Eu não entendo o que eu falo. Bom, se quem está falando não entende, como é que um outro aqui vai entender? E outro, esta língua estranha, não existe essa palavra na Bíblia. O que existe é outra língua. Então, dom de línguas bíblico é você que é um brasileiro que fala português, que nunca estudou um russo, por exemplo, de repente se encontra no aeroporto internacional com um russo e Deus quer usar você para pregar o evangelho e você começa a conversar com ele como se você estivesse falando português, mas ele entende em russo. Isso é dom de línguas. E não eu falar uma língua que não entenda. Deixa eu terminar aqui mais 3 pontos que faltam e eu dou a palavra a vocês. Segundo polo de igrejas, só se preocupa com o exorcismo. Todo culto há exorcismo. Amigos, aonde Deus está, o diabo não pode estar. Eu não vou dizer para vocês que na igreja, uma vez ou outra, uma pessoa não possa ser tomada por um espírito mau e careça que a igreja ore por essa pessoa, mas se todo culto há manifestação de demônio, aonde está Deus nessa adoração?
E essa história de ficar exorcizando não só pessoas, como exorcizar agora carros, apartamentos. Os imóveis não podem ser endemoniados. Você não exorciza o imóvel. O diabo trabalha com mentes. E o que está acontecendo nesses cultos? O demônio está ocupando o papel principal, porque o tempo inteiro só se fala nele. E enquanto isso acontece, a palavra de Deus permanece o quê? Fechada. Ninguém está estudando as verdades que Cristo deixou para nós. Um terceiro bloco de igreja, só falam em cura divina. Todo dia tem cura, cura, cura. E as pessoas estão buscando a igreja em troca da cura apenas. Será que de fato está acontecendo curas divinas? Será que a proposta de Deus para mim e para você é ficar curando caroços que você tenha? Curando isso, curando aquilo? Será que de fato acontece a cura divina ali? Quarto polo de igreja, só fala em teologia da prosperidade. Você tem que dar tudo para Deus para que você prospere. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina apenas duas coisas com relação à mordomia cristã. Eu devo devolver o meu dízimo e eu devo dar a minha oferta. Apenas isso. Dízimo é 10%. Não existe dízimo de 2%, de 7%, de 9%, nem de 15%. Não existe. Dízimo é 10%. E a oferta? Eu dou quanto eu quero dar, diz Paulo. Cada um contribua segundo lhe propôs no coração. Eu dou quanto eu quero dar. Agora, eu quando sou fiel a Deus no meu dízimo, na minha oferta, Ele não vai deixar que nada me falte. Não é essa moeda de troca que se prega no movimento que a gente ouve por aí, nessa teologia da prosperidade. E pessoas sinceras estão pegando tudo o que tem e dando para a igreja nesses apelos, enquanto que esses donos de igreja se enriquecem e as pessoas estão indo para a miséria. Será que eu estou falando com alguém que está vivendo uma situação assim? Será que quando você chega na igreja para receber o conhecimento da palavra e para adorar o seu Deus, o que você ouve o culto inteiro é gente pedindo dinheiro? Será que você já percebeu que na igreja há pastores querendo arrancar de você tudo que você tem? E o conhecimento da Bíblia que eles deveriam estar ensinando, isso não acontece? Pois eu tenho uma notícia para você. Você pode estar dentro de Babilônia sem saber. E é isso que é Babilônia hoje. Essa confusão religiosa que se assentou. E as pessoas não sabem mais nada de Bíblia, mas estão presas ao dom de línguas, a exorcismos, a dom de cura, ou então é dinheiro o tempo inteiro que se pede na igreja. E as pessoas são motivadas a dar tudo o que têm, até a chave do carro, a chave da casa, em nome de uma teologia da prosperidade que não é bíblica. Rose? Pastor, Jesus, quando partiu, falou que nós poderíamos ter mais poderes ainda do que ele teve, se isso é possível. Sim. Eu creio que sim. Mas o senhor, duas perguntas, se me permite. O senhor já exorcizou alguém na sua vida pastoral? E a segunda pergunta, mene, passim. Falta uma palavra aí, né? Tekel, o passim. Tekel, massim. Mene, tekel, passim. Isso é uma língua ou simplesmente uma revelação do alto para falar para o rei? Ok. Com relação ao primeiro, experiência de exorcismo. O diabo pode se apoderar da mente de uma pessoa. E como pastor eu já enfrentei várias situações assim. Quando é que o diabo se apodera da mente de uma pessoa? Tem que haver duas condições para isso. Primeiro, a pessoa tem que ser fraca mentalmente. Segundo, ela tem que ser fraca espiritualmente. Uma pessoa que não é fraca mentalmente e espiritualmente, o diabo nunca vai tomar conta da mente dela. Agora, se a pessoa é fraca mentalmente e espiritualmente, ela abre uma porta para que o diabo se apodere da mente dela. E quando o diabo faz isso, o diabo pode usar o corpo e a voz dessa pessoa. Quando isso acontece, nós seres humanos somos impotentes para lidar com situações assim. Mas se nós clamarmos ao poder de Deus, Ele vai nos ajudar para resolver esses problemas.
Em algumas ocasiões já enfrentamos isso, até mesmo dentro de igrejas, em cultos que acontecem. Então, quando isso acontece, o diabo quer usar uma pessoa, ele é expulso através da oração. Nós clamamos pelo sangue de Cristo. Aí ele é liberto da pessoa. Isso com jejum e oração? Nem sempre você vai estar em jejum, porque são situações inesperadas. Agora, há casos que você demora mais tempo, e para isso você pode se preparar e entrar num processo de jejum. Mas a maioria dos casos ele é de surpresa. É numa situação que você está em algum local ou numa igreja e alguém fica possesso. Mas é um caso muito raro e tem que ser raro. Por quê? Porque em nossas igrejas, quem coordena as coisas são Deus. Quem está presente ali é o Espírito Santo. Agora, se eu me reúno com a minha igreja para adorar a Deus e convoco, aclamo pelo Espírito Santo e todo dia tem alguém endemoniado, aonde está o Espírito para coordenar essa liturgia? Aonde está o Espírito Santo para colocar as coisas em ordem? Está faltando o Espírito. Segunda pergunta tua, a expressão ou as palavras mene, mene, tekel, uparsim, eram expressões que os magos não entenderam, não conheciam, não fazia sentido para eles as 4 expressões como elas estavam colocadas. Agora é claro que Deus revelou a Daniel o significado de cada expressão, por isso que ele pôde interpretar para ele. Não era uma língua? Não, são expressões separadas e que Daniel teve o entendimento para revelá-las. Agora eu queria ler um último texto com vocês. Apocalipse, capítulo 16, olha o verso 12. Acabamos de dizer para vocês de que Babilônia configura essa confusão religiosa que se assentou em nossos dias e ela está se polarizando. Agora olha o que diz Apocalipse 16, 12. Derramou o cesto, a sua taça. Aonde que essa taça foi derramada? Que local? Sobre o grande rio Eufrates. Você está lembrando lá de Babilônia? Derramou o cesto, esse cesto aqui é o sexto anjo, com a sexta praga. Então derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. A sexta praga em Apocalipse é o secamento do rio Eufrates. Você se lembra então que lá em Babilônia, nós temos uma Babilônia física no 6º século antes de Cristo e no Apocalipse temos uma Babilônia mística. Lá, nos dias da antiga Babilônia, Ciro foi o grande libertador. E quem será o libertador da Babilônia atual? Cristo. Lá o rio Eufrates foi secado. Na sexta praga, o rio Eufrates volta a ser secado. E lá foi secado para que os reis do Oriente, que era Cristo, ou que Ciro e seus soldados entrassem em Babilônia. Agora os reis do Oriente representam em Apocalipse Cristo e seus anjos. Ou seja, Ciro é um tipo de Cristo na Bíblia. Babilônia antiga é um tipo da Babilônia mística atual. E o secamento do rio Eufrates, que provocou a queda de Babilônia lá no 6º século, significa que hoje o rio voltará a ser secado. E o que representa o secamento do rio Eufrates em Apocalipse? Significa a preparação das condições políticas e sociais para a volta de Cristo. Ou seja, a história vai se repetir. O que nós aprendemos no capítulo 5 de Daniel voltará a acontecer. Aí está a Babilônia, essa confusão que as igrejas montaram, onde você entra num culto e a palavra não é mais estudada. Outro dia eu entrei numa grande igreja em São Paulo, porque eu sou curioso, e eu me assentei ali junto com 6.000 adoradores, e o pastor entrou e pregou 40 minutos. Sabe quantas vezes o pastor abriu a Bíblia nesses 40 minutos? Nenhuma. Ele não usou a Bíblia. Mas você sabe qual foi o tema que ele pregou? Teologia da prosperidade. Dinheiro. Ele foi treinado para arrancar dinheiro das pessoas. Amigo, você entendeu onde está a Babilônia hoje? Você, quando sai para adorar a Deus na tua igreja, o que é que você encontra lá na igreja?
você encontra uma atmosfera passiva, reflexiva, onde ali todos estão em busca de conhecer mais da palavra de Deus, para que a vida seja edificada, para que você saiba o certo e o errado e como se posicionar no mundo de tantas controvérsias? É isso que você encontra? Ou quando você vai para a tua igreja, o que você encontra lá é um monte de pessoas falando línguas ao mesmo tempo. Você talvez até fale também, mas você nunca sabe o que você fala. Será que você está sendo edificado dessa forma? Quanto da Bíblia você está aprendendo nesse culto? Será que quando chegamos à igreja, o palco que a gente vê montado são de pessoas caindo ao chão, sendo exorcizadas, todos os cultos? Onde Deus está, meus queridos, o diabo não pode estar. Eu não estou dizendo com isso que uma vez ou outra o diabo não consiga atrapalhar a nossa adoração, provocar ali um êxtase em alguém. Eu estou dizendo que isso não pode ser frequente. Quando você chega na tua igreja para adorar, o que existe lá é uma promessa de cura, cura de fato que nunca acontece. Ou quando você chega na igreja, o que você está vendo lá são pessoas falando em dinheiro o tempo inteiro e querendo arrancar tudo que você tem em nome do Evangelho, quando o Evangelho mesmo não é pregado. E você está descobrindo certas verdades aqui no programa que talvez você nunca ouviu. Por que nunca ouviu? Porque os líderes religiosos não estão mais pregando a Bíblia como deveriam. Então eu tenho uma notícia para você. Você está em Babilônia, meu amigo. E Deus tem um apelo para você agora. Esse apelo aparece aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Onde Deus diz assim: sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Deus tem um povo em Babilônia. E sabe quem é o povo que Deus tem em Babilônia? São todos os sinceros, que independente da igreja que eles pertençam, eles são sinceros. Eles estão na busca da verdade. Eles querem saber o que é correto. Eles não estão praticando porque não foi ensinado ainda. Mas eles estão na busca. Eles são sinceros. E é esses sinceros que Deus está chamando. Por isso, enquanto você ouvir agora essa canção, eu queria que você pensasse: será que eu estou em Babilônia? Será que a Bíblia não está sendo estudada na minha igreja? Será que há verdades do Evangelho que eu nunca tive contato e eu estou há 30 anos perdendo tempo com essa história de falar língua estranha? E eu estou todo culto vendo gente endemoniada? Eu estou em todo culto só ouvindo falar de curas? Ou todo culto é só uma pedição de dinheiro que nunca acaba? Então o convite de Deus para você é: saia de Babilônia. Saia de Babilônia. Porque quem não sair de Babilônia vai se perder com ela. Mas esse é um apelo de Deus. E esse é o último apelo antes que Jesus volte. Porque no capítulo 19 de Apocalipse, nós temos uma cena da volta de Cristo. E no capítulo 18 é o último apelo: sai dela, povo meu. Se você quiser sentir a verdadeira paz de Deus, basta crer, Ele vai te acolher com seus braços de não resista ao convite. Tome a melhor decisão. Siga em frente confiando em Jesus. Sinta o
as portas do teu coração, não resista mais. Entregue a tua vida, Deus está aqui. Deus está aqui. Ele tem poder para curar e apagar qualquer transgressão. Basta crer, milagres vão acontecer. Deixe Deus guiar tua vida. Este é o teu momento. Tome a melhor decisão. Esta é a tua hora. Volte para Jesus. Sinta o poder do Criador restaurando o teu viver. Abra as portas do teu coração, não resista mais. Entregue a tua vida, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Como aprendemos na lição de hoje, Deus está nos chamando para sair de Babilônia. Deus quer que as verdades da sua palavra sejam exaltadas em nossos dias e que nós conheçamos a vontade dele para cada aspecto da vida humana. Infelizmente, muitos têm perdido tempo com outras coisas e a palavra de Deus não tem sido estudada. Por isso, o convite de Deus para mim e para você é que nós saiamos do meio dessa confusão que se assentou e deixemos que unicamente a palavra nos ensine. Nós temos que ser ensinados por ela. Se a palavra diz que é uma coisa, não vamos pensar que é outra. Não vamos nos ater a teorias que por aí se inventam. Nós temos que ser como os bereanos da Bíblia, de Atos. Quando eles ouviam as coisas, eles iam examinar para saber se de fato eram assim. E se nós fizéssemos mais isso, nós não teríamos tanta gente boa, tanta gente inocente, trilhando caminhos errados, por falta de conhecimento, por falta de busca. E Deus já havia advertido que muitas vezes essa é uma falha do sacerdote, uma falha do pastor, uma falha do padre, do bispo, do apóstolo, de quem quer que seja, que tenha a responsabilidade de ensinar a palavra. Se nós não ensinarmos, as pessoas serão levadas ao erro, ao engano, à mentira, enquanto que há verdades maravilhosas na Bíblia para mim e para você. Então o convite de Deus para você é hoje: saia de Babilônia. Vá para a igreja que ensina a Bíblia, só a Bíblia. Esse é um convite para todos nós, para deixarmos que a Bíblia seja a única norma de fé e prática para todos nós. Não tradição humana, não dogma, não que se alguém achou que é certo, mas a palavra. Quando o Espírito Santo viesse, disse Cristo, Ele vos levaria a toda a verdade. O Espírito não conduz ninguém a verdades parciais. O Espírito conduz a toda a verdade. E só essa verdade tem o poder de libertar. Se nós queremos ser livres, nós temos que abraçar essa verdade. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque Tua palavra falou ao nosso coração mais uma vez. E nós estamos entendendo de que há um caminho ainda a ser percorrido.
Há verdades que nós precisamos ainda estudar e conhecer mais na Tua Palavra. Para isso queremos abrir ao Senhor o nosso coração e a nossa mente e permitir e pedir que o Senhor venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, porque nós não queremos estar em Babilônia. Nós queremos sair dessa confusão. Nós queremos estar na Tua presença, vivendo a verdade que o Senhor deixou para nós em Tua Palavra. Por isso, abençoa todos nós que estamos aqui nessa ilha, estudando a Tua Palavra. E abençoe também a todos os nossos amigos que estão em casa agora, em algum local, assistindo Bíblia Fácil. Abençoa-os também. Que o Teu Espírito esteja aí ao lado deles para abraçá-los, para ajudá-los nesse momento de decisão. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Na semana que vem, nós vamos nos encontrar para começarmos a estudar a parte profética do livro de Daniel. Eu espero por você. Que Deus o abençoe e até lá.